aí, pessoal? E aí, pessoal? Vamos gravar agora, vamos resolver agora a questão de número 2, tá? Do SSA 3. Questão bem legalzinha. Ele chega para a gente e diz assim: molécula fundamental para o início da vida é descoberta no espaço. Olha aí, eles dizem: cientistas descobriram pela primeira vez uma molécula orgânica complexa no espaço que tem a mesma estrutura orgânica complexa e que tem assimetria, tá? De algumas moléculas são fundamentais para a vida. A molécula do óxido de propileno foi detectada em uma gigantesca nuvem de gás de poeira perto do centro da Via Láctea. Incluindo o óxido de propileno, possui versões espelhadas de si próprias, uma propriedade química chamada quiralidade. Vê bem, pessoal, ele vai chegar para você agora, fez um texto aí bem interessantezinho, e lhe perguntou assim: ele lhe diz de uma determinada substância que tem uma estrutura que é a sua imagem especular, tá? Se é a sua imagem especular, ele está se referindo a um fenômeno na química chamado isomeria óptica. O que é isomeria óptica? É a capacidade de desviar a luz polarizada. Quando uma determinada solução é capaz de desviar a luz polarizada para a direita, eu digo que aquele isômero é destrógeno. Quando ele é capaz de desviar para a esquerda, eu digo que aquele isômero é levógeno. Com um detalhe: o destrógeno e o levógeno, um é a imagem especular do outro. Ou seja, é como se eu estivesse colocando um na frente do outro no espelho plano. Quando você bota a sua mão direita, a imagem da sua mão direita é a sua mão esquerda, né? Como se fosse a mão esquerda. É a imagem especular que não se sobrepõe. Tá? Se sobrepor não é assim não, viu? Não se sobrepõe uma sobre a outra. Você não calça a luva esquerda na mão direita. Fica sobrando o dedo. Então, os isômeros ópticos, um par de isômero destrógeno e levógeno, são exatamente o quê? São substâncias que desviam a luz polarizada em sentidos contrários, e isso traz a eles propriedades biológicas totalmente diferentes. É muito interessante. Por exemplo, a metafetamina, que é uma droga, metanfetamina, é a mesma fórmula do Vaporub, tá? Eles diferenciam em que um desvia a luz num sentido, o outro desvia a luz no sentido contrário. Então, pessoal, na verdade, ele está me perguntando aí na questão quem é que tem atividade óptica. E aí eu lhe pergunto, como é que você vai identificar a atividade óptica? A atividade óptica vai ser identificada em dois caminhos. O primeiro é se tiver carbono, desculpa, se tiver carbono quiral. O que é um carbono quiral? É aquele que está ligado a 4 radicais diferentes entre si, tá? Então, ó, X é diferente de Y, que é diferente de W, que é diferente de Z. Então, isso aí é um carbono quiral. Ou se for um aleno. O aleno é um alcadieno que tem duas duplas, o que, pessoal? No mesmo carbono, tá? Então, eu tenho isomeria óptica se eu tiver a molécula assimétrica. E como é que a minha molécula é assimétrica? Quando ela tem carbono quiral, também chamado de carbono assimétrico, ou quando ela é um aleno, certo? Esse segundo caso é bem menos conhecido, mas ele não deixa de ser importante. Pelo contrário, né? Ele fica sendo mais importante ainda. Então, você vai ter isomeria óptica, que é a capacidade de desviar a luz polarizada quando você tiver o quê, pessoal? Quando você tiver carbono quiral ou quando você for um aleno. Então, raciocina comigo aqui. Vamos identificar entre as moléculas abaixo aquelas que têm carbono quiral. Veja, aqui, ó, esse cara é um CH3, já não é quiral, né? Na primeira molécula. Por que não é quiral? Porque ele está ligado a 3 hidrogênios iguais. Esse daqui
também não é quiral, ó. Tá ligado a 2 hidrogênios, tá? E o da ponta também está ligado a CH3. Então, na letra A, eu não tenho carbono quiral. Não tenho carbono quiral. Na letra C, já sabe, né? Na letra C, todos os carbonos são insaturados. E aí, pessoal, carbono insaturado não pode ser quiral. Carbono que tem dupla ou tripla, ele já não pode ser quiral. Por que ele não pode ser quiral? Porque ele nem 4 ligantes tem. Se o carbono tem uma dupla, ele vai ter quantos ligantes? 1, 2, 3. Na verdade, se o carbono tem uma tripla, pior ainda, ele só vai ter quantos ligantes? 2. Então, anote aí no seu material, carbono insaturado não tem o quê? Não pode ser quiral, tá? Carbono insaturado não pode ser quiral. Na letra D, aqui também é o mesmo fenômeno. Todos os carbonos estão ligados a 2 hidrogênios, porque o carbono tem que ter 4 ligações, né, pessoal? O carbono tem que ter 4 ligações. Então, todos eles estão ligados a 2 hidrogênios, cada um. Não pode ser. Mesmo fenômeno que acontece na letra E. Então, o que é que nos sobrou aqui nessa questão? O único carbono quiral é esse rapaz aqui, que você está vendo, tá? Esse aqui é o único quiral. Gustavo, eu tenho dificuldades de saber quando o carbono é quiral em uma estrutura fechada. Ah, legal, vem cá comigo. Olha, você vai fazer sempre assim. Você vai partir, pessoal. Você vai partir, tá certo? De um dos sentidos. Vai partir pelo sentido horário. Achou oxigênio. Aí você corta aqui, tá? Você corta a molécula. Corta a molécula no meio. Tenta cortar a molécula sempre no meio. Tá? Tenta cortar a molécula sempre no meio. O mais próximo do meio possível. Então, quando você fizer isso, você vai ter aqui a formação da estrutura. Então, no sentido horário e no sentido anti-horário, essa molécula vai ter o que, pessoal? Essa molécula, ela vai ter elementos diferentes. Aqui tem O no sentido horário, tá? Você voltando, ela vai ter o quê? CH2. Esse O é diferente de CH2. Então, o carbono aqui, essa molécula, ela não é uma molécula simétrica. Se ela não é uma molécula simétrica, ela tem isomeria ótica. O que seria uma molécula simétrica, Gustavo? É aquela que um lado dela é igual ao outro. Então, por exemplo, se eu chegar para você e lhe perguntasse assim, ó, essa molécula aqui tem simetria? Tem, ó. Basta você dividir ela no meio. Vá, divida ela no meio comigo aqui, tá? Divida ela aqui no meio comigo. Vamos fazer? Vou fazer uma molécula agora que é uma molécula simétrica, que um lado dela é exatamente igual ao outro. Então, vamos lá, organizando o pensamento. Como é que eu sei que tem isomeria ótica? Se tiver carbono quiral ou se for um aleno, tá? Sabendo disso, eu olho para a molécula. Por exemplo, essa molécula que eu acabei de desenhar aqui, eu dividindo ela no meio, você vai perceber que um lado dela é exatamente igual ao outro. Então, essa molécula, ela é simétrica. Se ela é simétrica, não me interessa mais nada. Ela não pode ter isomeria ótica, porque a condição primoritária, a primeira, é que a molécula seja uma molécula, o quê? Assimétrica. E para que a molécula seja assimétrica, eu procuro que nela carbono quiral ou que ela seja um aleno. Certo, pessoal? Então, analisando bem essa questão, a gente chega à resposta que é letra B de beijo, não é isso? A molécula B de beijo. Uma questão bem tranquila, mas assim, que traz um pouco mais de dificuldade do que a média. Certo, pessoal?
Beijão, até daqui a pouquinho tem mais, tá? Tchauzão. Tchau.